Qual a importância da gente reconhecer o nosso lugar e o nosso chamado? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, estou aqui em mais um vídeo para falar com vocês aquilo que está lá na Palavra de Deus, especificamente no capítulo 21 do livro de João, que é o último capítulo em que ele então conclui, após a ressurreição de Jesus, os seus últimos atos. Nessa segunda com sabedoria, então, gostaria que você prestasse atenção nessa passagem que a gente vai ler a partir do versículo 15, que fala depois de Jesus ter, então, aparecido pela terceira e última vez dentro desse livro, onde Jesus, então, replica aquela ação, aquela atitude que ele fez na pesca maravilhosa, instruindo os discípulos para que eles, então, pudessem pescar, e com isso eles acabaram realmente pescando uma grande quantidade de peixe, e Jesus, então, os convida para ter um momento de comunhão, onde então ele trouxe o pão e preparou ali um peixe para que eles pudessem comer juntos. E aí então, a partir do versículo 15, diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhes disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade, lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas, quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. E aí então Pedro, voltando, se viu que o discípulo a quem Jesus amava via seguindo, ou seja, Pedro estava junto ao lado de Jesus e atrás vinha o discípulo amado, que na verdade é o próprio João que escreveu esse livro. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? E Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Ou seja, faz a tua parte, não se preocupa com o outro. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria. Mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso? E este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas, e as que escreveu, ou seja, o que próprio escreveu o livro. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então, o que a gente consegue aferir sobre essas palavras aqui que a gente acabou de ler? Que a importância da gente reconhecer o nosso próprio lugar, saber que cada um tem um chamado específico, cada um tem um propósito de Deus na sua vida. Não adianta a gente estar fazendo o nosso trabalho, fazendo o nosso ministério, e a gente está se preocupando com o que o outro está fazendo ou deixando de fazer com o ministério do outro. Aqui Jesus deixa muito claro que cada um tem um chamado. Assim como diz na própria palavra de Deus, nós somos corpo, nós somos membros de um corpo cuja cabeça é Cristo. Na palavra de Deus diz que o que seria do corpo se só tivesse olho? O que seria do corpo se ele não tivesse todos os membros? Então, a importância de cada membro colocado no seu próprio lugar, cada um cumprindo a sua função, e eles se complementam para que então esse corpo seja bem ajustado e seja liderado, seja guiado pela cabeça que é Cristo. A cabeça, a posição de cabeça de Cristo é justamente para poder guiar esse corpo do qual nós fazemos parte. E o corpo ele precisa estar junto, ele não pode estar separado. Se tiver somente o pé separado, ele não vai servir de nada. Ele precisa então fazer parte desse corpo para que ele tenha a sua função, para que ele cumpra o seu papel. Então a importância de nós estarmos unidos e termos essa visão de que nós fazemos parte desse corpo e que Cristo então vai nos guiar, que ele guia a sua igreja e guia esse corpo do qual nós fazemos parte. Então é importante a gente ter essa questão em mente, que a gente não precisa, não deve se preocupar com o ministério do outro, com o chamado do outro, mas sim com o nosso próprio ministério, sabendo aquilo que Jesus nos comissionou a fazer. E aqui também é muito importante porque deixa claro, através das palavras de Pedro, que Jesus então estava ali querendo redimir Pedro da mesma maneira que Pedro então pecou ou negou a Jesus na noite da sua condenação. Jesus então tinha predito que Pedro iria negá-lo 3 vezes. E aqui então Jesus faz com que Pedro o diga que ama por 3 vezes, para que ele então possa compensar aquelas 3 negações que Pedro fez contra Jesus. Então aqui deixa claro que Jesus estava mostrando para Pedro que ele tinha sido perdoado e que ele então agora poderia
com essa remissão, cumprir o papel que Jesus estava chamando ele para ser, de liderar aquelas ovelhas naquele momento, liderar as ovelhas que ele então teria para liderar a partir de então, da mesma maneira que ele nos chama para liderar, para guiar as ovelhas que vão vir atrás de nós. Nós devemos agir, nos espelhar no nosso bom pastor que é Cristo, como o próprio apóstolo Paulo diz, que sejamos seus imitadores como ele é imitador de Cristo. Então que nós possamos então nos espelhar nisso e sermos pastores também das ovelhas que ele venha enviar para nós. E também aqui Pedro deixa muito claro a divindade de Jesus, porque ele diz assim: o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor é onisciente e o Senhor sabe que eu o amo porque o Senhor conhece o meu coração. Ele é quem sonda mentes e corações, ele é que conhece o coração de cada um de nós. Então que nós tenhamos isso em mente, que ele nos conhece, que ele conhece as nossas emoções, que ele é capaz de nos redimir, cada um de acordo com a sua própria característica, e que cada um tem o seu chamado específico e cada um tem o seu papel no reino de Deus, e que a gente não deve se preocupar com os outros, mas sim termos em mente que nós fazemos parte de um corpo cuja cabeça é Cristo e que ele está aqui para nos liderar e para que possamos fazer a sua boa obra. Se você gostou dessa mensagem, curta, compartilhe, ative o sininho, envie essa mensagem para alguém que precisa ouvir isso hoje e nos acompanhe nas próximas mensagens para que você possa edificar a sua fé. Que Deus te abençoe, que você tenha uma segunda com sabedoria. Um grande abraço e até a próxima.